Amém? Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 18. Iremos terminar o capítulo hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos, que já estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Deus, nós te agradecemos essa noite, ó Deus, pela oportunidade que tivemos já de louvar ao Senhor, ó Deus, de sermos tocados enquanto adoramos a Ti, ó Deus, e ministrar, ó Deus, ao Senhor louvores, mas também interceder, clamar ao Senhor, erguer a nossa voz em oração, ó Deus, confiando em Ti. Mais uma vez, nos aproximamos do Senhor, ó Deus, em confiança, sabendo que Tua palavra ela é viva e eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes, sabendo, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, que a Tua palavra possa gerar todas essas coisas e produzir, ó Deus, o efeito para o qual ela está sendo lançada em nossos corações. É isso que nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Nós iremos, então, terminar o capítulo 9 de Gênesis hoje, e falando um pouquinho sobre esse processo, né, finalizando a geração de Noé, finalizando esse tempo. Acho que os irmãos lembram que a gente falou que a história do dilúvio, ela encerra a genealogia lá do capítulo 5. No versículo 32 diz: aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. E aí o autor de Gênesis, Moisés, ele faz um grande parênteses, que é toda a história do dilúvio, a corrupção da humanidade, a história de como Noé construiu a arca, tudo aquilo que a gente viu nos últimos capítulos. Ele gera esse grande parênteses para terminá-lo, então, aqui no capítulo 9, versículo 29. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Então, finaliza-se esse processo genealógico, né? E o que fica claro, podemos dizer que é o tema central aqui, é que o pecado ainda está lá. O pecado ainda está batendo na porta. Na verdade, esse é o título da mensagem. O pecado ainda está à porta. Talvez a expectativa da família que sobreviveu foi de que agora as coisas podem ser diferentes. Foi de que agora Deus renovou e tem uma família de um justo. Esse justo foi poupado junto com sua esposa, com seus filhos, todos aqueles que o Senhor decidiu que seriam poupados da grande tragédia do dilúvio que se abateu sobre as nações. E alguém pode dizer: agora sim, está tudo certo. Agora sim, né, já que as pessoas gostam de aplicar a arca de Noé como uma figura da igreja, poderíamos dizer que aquela pessoa que procura, ela vai e visita e conhece várias igrejas, ela chega em uma que tem aquela característica específica que ela gosta muito, sei lá, a parede é preta, tem um louvor que toca worship, ou então as pessoas, elas são muito sorridentes, ou qualquer coisa que a pessoa tinha expectativa, e ela diz: agora sim, agora está tudo certo, aqui não vai ter problema. Talvez essa era a expectativa de Noé e de sua família. Deus, ele promoveu essa restauração para que a gente pudesse viver parecido com aquilo que acontecia antes do jardim, antes do pecado, antes da desobediência. Esse restante, meus irmãos, do capítulo 9, ele é um choque de realidade. Ele mostra que as coisas, né, debaixo do sol, como gosta de dizer o texto de Eclesiastes, as coisas aqui no céu, debaixo do céu,
Elas estarão sujeitas, fadadas às suas limitações por causa do pecado. Esse é o texto que mostra um lado falho, limitado de Noé. É um texto que mostra o lado de falta de temor, de falta de obediência de Canaã. De Cã, na verdade, filho de Noé, que deu origem a Canaã. E eu quero começar falando especificamente desse versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Ou seja, a partir destes, todo mundo então será povoado, todas as nações virão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no capítulo 10. Né? Se Deus quiser, semana que vem estaremos falando sobre isso. Né? Mas, o que eu quero chamar a atenção, e vai ser uma mensagem diferente do capítulo 10. Né? Vai ser mais geográfica. E o que eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 19, o versículo 18, perdão, é que Moisés faz questão de dizer, Cã é o pai de Canaã. E por que é importante a gente mencionar isso aqui? Perceba que Moisés provavelmente escreveu este relato, deixou esse registro de todo o Pentateuco, do Gênesis, especialmente, para um povo que estava indo para onde? Canaã. E aí, enquanto ele está fazendo isso, ele está mostrando a lei do Senhor, dando a lei do Senhor, os mandamentos, aquilo que nós chamamos de lei de Moisés, do qual faz parte o livro de Gênesis, ele abre esse parênteses, os filhos de Noé que saíram da arca, Sem, Cã e Jafé. Apesar de Cã estar em segundo aqui, ele é o caçula, como vai dizer o próprio texto. Cã é o pai de Canaã, ou seja, Cã é o ancestral de Canaã. Agora, se nós olhamos para o restante da mensagem do Pentateuco, você vai ver que Canaã não é bem retratado no restante do texto. Então, quando Moisés faz menção, olha, esse camaradinho aqui, ele é o pai de Canaã. É como se o povo olhasse assim e dissesse, entendi de onde vem esse povo. A música de quem é esse povo? Que povo é esse? Agora eu sei. O Senhor, ele dizendo a respeito de Moisés na lei, no texto bíblico, ele vai dizer, eu estou dando a terra dos cananeus para você, eu estou dando a terra de Canaã para você, terra dos jebuseus, terra dos ferezeus, gigarzeus. Todos esses povos são os povos cananeus e muitos outros ainda. Eu estou dando essa terra para vocês porque a conta do pecado deles, como ele vai dizer para Abraão, ele vai dizer a Abraão lá na frente, a conta do pecado dos cananeus ainda não deu, quando ele apareceu em visão para Abraão. Ele só disse, seu povo vai sofrer, ele preveu, ele disse para Abraão aquilo que iria acontecer com o povo de Israel. O povo vai sofrer, 400 anos serão escravos em uma nação estrangeira, e eu os trarei de volta a essa terra, a terra que Abraão estava. Porque ainda não se completou a maldade dos cananeus. Ou seja, assim como aconteceu séculos depois com a própria nação de Israel, a terra de Canaã estava expulsando os cananeus. Tamanho era o pecado. Você ouviu aqui o relato do missionário Edivaldo, da Cíntia, sobre como aquele local específico que eles visitaram, não nascia árvore, nada acontecia, quando ficaram sabendo todo o histórico de pecado que havia naquele lugar. Tem gente que pensa que isso é só lá para trás. A terra colhe os frutos do seu pecado. A terra sofre com o pecado. Paulo diz que a terra geme com expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e não no sentido de evangelismo, né? Está todo mundo esperando que os filhos de Deus se manifestem. Não. A manifestação no sentido de ressurreição, Paulo diz. Porque a ressurreição dos filhos de Deus, essa manifestação, então, última dos filhos de Deus, significa que a própria terra será redimida, será renovada. De modo que, quando Moisés fala, Cã é o pai de Canaã, como se ele chama, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ele é o ancestral desse povo idólatra, desse povo que sacrifica seus filhos no fogo, desse povo cuja adoração a outros deuses envolve prostituição cultual, desse povo que, assim como outros povos antigos, não conseguia dissociar a má sexualidade da adoração. Não é à toa, meus irmãos, que todas as vezes que Israel, copiando os cananeus, adora outros deuses, Deus chama isso de adultério. Porque o processo de adoração dos cananeus envolvia uma sexualidade pervertida.
E lembre-se que Gênesis é o livro das origens, é o livro dos começos. E quando olhamos para Gênesis, para como as coisas começam, né, aqui Moisés está trazendo um comecinho de tudo aquilo que seria o povo descendente de Cã. O comecinho disso tudo. Comecinho dessas gerações de influência para o pecado. Moisés ele está mostrando que, apesar de Deus ter feito completamente sua vontade, o ser humano ainda está lá, a natureza pecaminosa ainda está lá, até hoje ainda está aqui. E isso aqui, Cã é o pai de Canaã, isso é um lembrete. Como se essa postura de Cã dá um insight de como começa essa cultura que nós vemos hoje. Hoje no tempo de Moisés, né? Como se ele estivesse dizendo, olha, o que você vê de Canaã hoje tem um princípio. A palavra do Senhor diz que a gente não deve desprezar os pequenos começos. Está lá em Zacarias. Você já ouviu isso já? Não devemos desprezar os pequenos começos? Isso vale para tudo. Não despreze os pequenos começos das obras do Senhor, daquilo que você faz para o Senhor. Tem gente que só quer fazer para o Senhor quando for para muita gente. Quando for para uma grande multidão. Não despreze os pequenos começos. Você tem uma pessoa para você acompanhar, discipular, pregar, ensinar a palavra. Faça o melhor. Não despreze o pequeno começo. Não despreze o um talento. Se a gente for aplicar a parábola lá dos talentos. Não despreze. Mas isso também é válido quando falamos a respeito do pecado. Cuidado com os pequenos começos. Cuidado com isso é uma... Não tem nada a ver. Já dizia o pastor Dené que tem um demônio chamado nada a ver. Isso aqui é nada a ver e leva muita culpa das coisas. Cuidado com os pequenos começos. Cuidado com as pequenas exceções. Cuidado com as coisas que você acha que é bobagem, mas a palavra não acha que é bobagem. Cuidado com as pequenas permissividades, as pequenas brechas. Embora seja totalmente distorcido, as pessoas usam um texto lá das raposinhas, né? Lá de Cântico dos Cânticos, né? Cuidar as raposinhas, as raposas e as raposinhas. Aí tem gente que diz, você cuida da raposa que é grande, mas tenha cuidado com a raposinha. Como princípio vale, mas não é bem sobre isso que o texto está falando, não. Quando a gente fizer uma exposição sobre cantares, a gente fala sobre isso. Cuidado com as brechas. Às vezes pessoal que gosta de esporte no geral, às vezes aquilo que é pequeno vence aquilo que é grande. Você acha que é muito forte para lidar com aquela questão específica e aquilo acaba te vencendo porque você não cuidou de um pequeno começo. Há o texto, por exemplo, de Hebreus que fala, cuidado para que não venha uma raiz de amargura. Pequenininha ali, começando. Ou então diz o apóstolo Paulo, falando sobre o pecado na igreja, ele diz, vocês não sabem que um pouco de fermento, dizendo aos Coríntios capítulo 5, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quem aqui faz bolo? Bem assim, que é... Você coloca 1 quilo de fermento para fazer bolo, né? Se você quiser explodir o seu forno, tudo bem. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermenta toda a massa. Incha toda a massa. Cuidado com os pequenos começos a respeito daquilo que você faz para o Senhor. Cuidado com os pequenos começos a respeito daquilo que é o pecado, daquilo que propõe o pecado. Isso está evidenciado tanto em Noé quanto em Canaã. Versículo 20 diz, Noé, que era agricultor. Pronto, aqui vamos fazer uma pausa aqui. É pecado ser agricultor, minha gente? Não, né? Foi o primeiro a plantar uma vinha. É pecado plantar uma vinha? Não. Aí o negócio começa a embaçar, literalmente embaçar. A vista dele deve ter embaçado, tanto que bebeu. Versículo 21. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. A palavra do Senhor fala que a gente não deve se embriagar com o vinho. E os nazarenos adotaram a melhor forma de fazer isso, que é se abstendo. Comprovado cientificamente. Nunca vi a pessoa que não bebe ficar embriagada. Não bebe nada. Pronto, não se embriagou. Resolvido o problema. Já que tem tanto debate, né? A partir de quanto? É 2 copos, é 1 copo, é 1 taça, é 2 taças, é 3, é 4, é 5. Quando é que se embriaga?
Resolvido o problema, é só não beber. Pronto. Nós, nazarenos, somos abstêmios, não apenas por causa do exemplo de Noé, mas por vários exemplos. Provérbios, né, por exemplo, fala sobre o homem, né, embriagado, que ele está como alguém, né, se balançando no mastro de um navio, né, e ele fica dizendo: bateram-me e eu não sei quem foi, espancaram-me e eu não sei de onde veio, né, quando eu poderei acordar desse meu sono para que possa beber novamente, né? Provérbios faz essa brincadeira com a pessoa embriagada. Então, pequenos começos. Há coisas que nós nos permitimos, meus irmãos, que não são em si pecado. Mas se elas vêm com a falta de cuidado com o nosso coração, elas poderão nos fazer ceder a um pequeno começo. Às vezes, as tentações mais difíceis, já que a gente orou aqui, Wandeline muito sabiamente dividiu a oração do Pai Nosso para a gente orar, achei a coisa maravilhosa hoje. Jesus disse: não nos deixeis cair em tentação. A tentação é uma realidade. O pecado, como é o título da mensagem, ele está à porta. E quem foi que disse isso? Foi Deus que disse isso. Deus disse isso para Caim. Quem lembra? Quando a gente falou sobre isso. Deus disse isso para Caim. O pecado já é à porta. E a ideia que Deus traz ali para Caim, que eu quero trazer a respeito do pecado e das pequenas coisas que a gente deve ter cuidado, a ideia ali, o pecado já é à porta, é como se tivesse assim. Até vi um vídeo esses dias, a mulher está assim, do nada aparece um urso na frente da casa dela, correndo atrás de um cachorro, aí o cara vai. A ideia que o original expressa, mais ou menos, é como se fosse isso. O pecado já é à porta, como se fosse um bicho selvagem na porta da sua casa. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, ali 10, 11 anos, tinha um cachorro na rua, lá que a gente morava, lá na Boa Vista, na Avenida Fernando Ferrari, que se chamava Negão. E aí esse cachorro, ele era um terror da minha vida. Incontáveis vezes, nos poucos meses que a gente morou lá, eu levei carreira de Negão, porque ele estava quieto assim, ele me via com uma... Especialmente quando eu vinha carregando alguma coisa que se quebrava, parece que ele tinha um tino assim diferenciado para correr atrás de mim. E embora meu pai tivesse orientado, e eu vou trazer isso como ilustração porque eu vou falar aqui agora, embora meu pai tivesse sempre me orientado, ele me viu uma vez levando uma queda por causa desse cachorro. Aí ele veio explicar: quando o cachorro vem assim lá para você tem que bater o pé, você não pode correr. Se você correr, isso dá mais alegria ainda para ele correr. Ele se anima, ele acha que é uma caçada, né? Mas pelo menos até eu crescer um pouquinho isso não funcionou, de bater o pé. Sempre corria. E tem gente que faz isso na hora da tentação. Olha que coisa interessante, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, já falei várias vezes isso aqui. Paulo disse para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. E em outra passagem da Escritura, isso, se me falha a memória, é Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente faz o contrário. A gente foge do diabo, e aí o diabo toma carreira, e a gente quer resistir às paixões da mocidade, às tentações, às coisas da carne. A gente quer resistir. Não, eu aguento aqui, pastor, vai dar certo. Vai. Vai dar certo com S. Então, quando se fala o pecado está à porta, é a ideia desse animal. Esse bicho lá, raivoso, que está do lado de fora. Ele está à porta. E aí o que Deus disse para Cã, cabe a você dominá-lo. Ele quer se apoderar de você. Ele quer controlar você. Às vezes esse bicho raivoso, no primeiro momento, ele nem faz tão medo assim. Ele vem para você fazer um carinho nele. Ele vai se enrolando. Você manda ele sentar, ele senta daqui a pouco. Por causa dos pequenos começos. Acabou. Ele domina você. Capaz de ele colocar uma coleira em você, como foi o que aconteceu com Caim e que aconteceu aqui com Noé. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, tá vendo? Ó? A mesma expressão de novo. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Ou seja, Cã entrou na tenda, Cã viu seu pai nu, né? E aqui vale trazer algo muito interessante aqui. Biblicamente falando, sexualidade
né, ou o início de qualquer contato sexual, não é com a realização e efetivação de um ato sexual. Contemplar a nudez de alguém já tem conotação sexual na Bíblia. É por isso que os cristãos são contra a pornografia. No Novo Testamento, por exemplo, a palavra que fala sobre nudez, fala sobre essa questão da sexualidade, muitas vezes é porneia. A visualização da nudez de outra pessoa. Há, por exemplo, um texto nas versões antigas que falam que fulaninho conheceu a fulaninha. E esse conhecer envolve contemplar a nudez daquela outra pessoa. Como é que começa o adultério de Davi? Quando ele sai lá no terraço do palácio, lá 2 Samuel, sai lá no terraço e ele vê a mulher lá tomando banho, contempla a nudez dela. Então, biblicamente falando, sexualidade, contato sexual começa em contemplar a nudez de outra pessoa. Em visualizar a nudez de outra pessoa, que foi o que aconteceu aqui. E foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Da forma como Moisés conta, a impressão que dá, pelas expressões no original que são utilizadas, é que Cã não foi só informar os irmãos, Cã zombou do pai dele. Não é só um contar, tipo, eita, tá lá. Não, ele, de alguma forma, além de ter contemplado, fez isso, comunicou isso aos irmãos de forma a zombar do pai dele, de forma a desmoralizar, de forma a desconsiderar Noé. Então não é apenas alguns estudiosos, né, vão dizer que não é apenas um visualizar a nudez, que já é, dentro do contexto bíblico, pecado. Né, envolve essa zombaria. Por que isso, pastor? Porque o texto, no versículo 23, eles colocam a atitude de Sem e Jafé em oposição a de Cã. Tipo assim, mas Sem e Jafé. Diferente do que fez Cã, que entrou, que zombou, que agiu dessa forma em relação à nudez de seu pai, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez de seu pai, cobriram-no. Então, toda a reverência, todo o temor que Jafé e Sem tiveram, faltou em Cã. Todo o cuidado, toda a preocupação, todo o zelo que teve nos dois, faltou em Cã. E aí Noé acorda, sabe, né, acordou do efeito do vinho, sabe do que aconteceu, e ele profere em forma de poema aqui, né? Eu postei hoje nas redes sociais o poema que a gente fez aí, o cordel, sobre o Evangelho. O poema aqui foi um pouco mais pesado. Lembra que a gente falou lá atrás que o único que é capaz de autorizar maldições é Deus. Ainda que venha da boca de uma pessoa, só Deus é quem amaldiçoa, só Deus quem abençoa. Lembra que a gente falou sobre isso? Parece que Moisés está validando essa maldição de Noé. Porque ele está dizendo isso para o povo de Israel, que está indo para a terra de Canaã, que está sendo expulso da terra por causa do pecado deles. Deus está usando Israel e a chegada de Israel em Canaã para exercer juízo contra o povo cananeu. Para estabelecer o juízo contra eles. É por isso que a gente às vezes... por que Deus mandou matar todos os amalequitas, não sobrar nada? Deus estava exercendo juízo contra um povo que pecou, que arruinou a terra. Então, e aqui Noé profere essa maldição a partir do versículo 25, que vale lembrar, ela não é uma maldição que envolva, como muito erroneamente ao longo da história da igreja, especialmente há uns 3 séculos, 4 séculos atrás, se interpretou esse texto aqui. Eu vou dizer como se interpretou em alguma época esse texto, de que tanto Caim quanto Cã, eles são os pais dos povos africanos, e por isso a maldição sobre eles era de serem escravos. A igreja, parte da igreja, pelo menos uma parte da história, interpretou esse texto assim, o que é um absurdo. Primeiro, porque não corresponde geograficamente com aquilo que vai ser a descendência de Canaã, então faltou estudo bíblico para esse pessoal. E segundo, porque não temos esse tipo de acepção feito pelo Senhor na Escritura. Mas para você ver como uma interpretação equivocada pode ser usada, como a Bíblia, por isso que Lutero dizia que a Bíblia é a mãe das heresias, porque quando ela é distorcida, ela dá base para uma atrocidade. Quando ela é mudada, ela dá respaldo para se fazer coisas terríveis, como foi feito ao longo da história. Mas aqueles que fizeram isso, aqueles que usaram da palavra do Senhor e que ainda usam para fins terríveis, eles vão se ver com Deus da palavra. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado a respeito do ensino da pregação da palavra de Deus, porque
a distorção. Sabe quem é o responsável por distorção na palavra de Deus? Satanás. Satanás usou a palavra de Deus contra o próprio Deus. Ele usou o Salmo 91 contra Jesus. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces com o pé em pedra. Ele disse isso para Jesus. O que é que você acha que Satanás é capaz de fazer com nós? Não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, a gente estava perdido. Satanás é o primeiro a distorcer a palavra de Deus desde o Éden. Não disse Deus que vocês são proibidos de comer, quer dizer, Deus não disse a vocês que vocês são proibidos de comer toda a árvore do jardim. Ele muda o mandamento de Deus o tempo todo. Por isso que temos que ter cuidado a respeito daquilo que se prega, daquilo que se ensina, daquilo que ouvimos, daquilo que lemos. Por causa de uma distorção como essa. E aí, ao passo que ele traz essa maldição para Canaã, ele coloca bênção para Sem, de onde vêm os povos semitas, e para Jafé, de onde vêm os povos jafetitas. E coloca Canaã em subserviência a esses povos. Os semitas, a gente vai ver mais à frente, é a linhagem de onde vem o povo judeu, de onde vêm os israelitas. E eles estão sendo abençoados aqui por Noé. E o versículo 28 diz, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. A genealogia, as origens, esse processo de informar a descendência, de que termina, a vida termina, acontece também para Noé. Então todas as expectativas que talvez essa família supria, de que eles povoariam a terra, de que as coisas poderiam ser como no paraíso, de que talvez um deles não é o descendente da mulher prometido, que pisaria a cabeça da serpente, que acabaria com toda a maldade do mundo, isso vai esperar um pouco mais. O pecado ainda está à porta. O pecado ainda está tentando dominar aqueles que servem ao Senhor. Estamos falando de Noé, parte da geração santa, parte da descendência que servia lá de Sete, a linhagem que adorava verdadeiramente ao Senhor. Ele sai, a gente elogiou semana passada, ele sai da arca e ele faz um sacrifício. Ele é um adorador do Senhor, mas o pecado está na porta. Ele quer dominar, ele quer controlar, ele quer ditar como são feitas as coisas. Não podemos pensar que não é diferente conosco. Não podemos pensar que o pecado não quer ditar. Que ele não está na porta batendo individualmente e como igreja. O pecado está batendo na porta. A forma de fazer as coisas, a forma pecaminosa. Lembra que a gente tem falado sobre isso esses dias. Nós não devemos nos preocupar apenas sobre as coisas que nós fazemos, mas como nós fazemos as coisas. Porque há pessoas fazendo as coisas de Deus da forma do mundo. E isso também é errado. Imagina que a gente, semana que vem, conseguimos, a gente fala sobre climatização, fala sobre um templo próprio, são sonhos que nós temos. Imagina, o pastor chega na igreja semana que vem, meus irmãos, coisa maravilhosa aconteceu, nós temos dinheiro, recurso, para comprar um espaço para a igreja. Oh, aleluia, glória a Deus, que bênção. Como foi que veio esse dinheiro, pastor? Como foi que isso aconteceu? Conta a bênção. Não, veja, porque eu estava lá no centro da cidade e eu vi, o pessoal estourou os caixas eletrônicos lá, saíram com várias malas de dinheiro, 2 caíram, eu peguei, escondido. Continua sendo bênção? Então entenda, não é apenas aquilo que eu faço que precisa ser crentizado, convertido. O jeito que eu faço também precisa ser. A intenção também precisa ser. A motivação também precisa ser. O pecado está na porta. Ele faz as suas ofertas. Noé é agricultor, ele trabalha lidando com o campo, ele experimenta na pele aquilo que foi dito a respeito do homem, Você vai colher do suor do seu rosto. Homens enfrentam isso, mulheres enfrentam isso, trabalha. Será que eu não posso me dar o direito disso aqui?
Aí nesse de me dar o direito, isso aqui Noé, né? Será que eu não posso me dar o direito de tomar umazinha? Sexta-feira. Será que eu não posso encontrar uma plena satisfação nesse vinhozinho aqui? Tenha cuidado, meus irmãos. Tenha cuidado, minha irmã. Com qual é o lugar do descanso? Qual é o lugar em que eu extravaso? Qual é o lugar em que eu relaxo? Há muitas formas legítimas de fazer isso. Mas tenha cuidado quando, mesmo as formas legítimas, elas assumem um lugar central, um lugar de controle, um lugar de domínio. Van fala sobre isso, né? Eu sei que tem gente aqui, começar de mim, que gosta de café. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Tem gente que é dominada pelo café. Tem gente... E o café é pecado? Não. Mas quando ele domina, você é. Acha que uma série é pecado? Não. Mas quando ela domina sua agenda, ela se torna pecado. Por isso que o fruto do Espírito é também domínio próprio. Que o Senhor nos dê discernimento para perceber os pequenos começos. Veja que o princípio de todo pecado, toda a ruindade, como a gente diria no Nordeste de Canaã, está aqui. Alguém que zombou da nudez de seu pai, que teve esse contemplar zombeteiro, sem temor, sem cuidado. E que expressa um princípio de sexualidade longe daquilo que a palavra de Deus aponta, longe daquilo que a palavra de Deus espera. Não precisamos quebrar grandes princípios, meus irmãos, para experimentar consequências tristes. Sejamos fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Amém? Oh, meu Deus. Esse foi um amém pequeno, já é para as pequenas coisas. Agora um amém para as grandes coisas. Vamos ser fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele nos ajude a sermos fiéis, a aprendermos com esse exemplo negativo. O livro Mentores segundo o Coração de Deus, ele é sobre isso, sobre como os personagens da Bíblia são mentores para nós. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, agora se você fosse fazer o seu devocional nesse texto, é como se Noé sentasse com você e dissesse: não vá por esse caminho, não. Os mentores da palavra de Deus, as mentoras, elas nos mostram o caminho, mesmo que através de um exemplo negativo. Então, tenha cuidado. O texto fala, por exemplo, sobre Judas, o texto do Evangelho. Você acha que Judas virou um traidor da noite para o dia? Ele acordou no dia da Santa Ceia: eu vou trair Jesus, eu vou vender esse homem. Você acha que foi assim que aconteceu? O texto fala que, por exemplo, o texto do Evangelho de João fala quando eles estavam em Betânia. A mulher derramou ali sobre os pés de Jesus o frasco de alabastro com unguento, nardo puro. E aí Judas, que desperdício, né? Uma preocupação sincera. Isso aí é muito caro. Podia ter sido vendido e entregue aos pobres. E João, evangelista, ele dá testemunho do seguinte: ele não disse isso porque cuidasse dos pobres, porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo ele o tesoureiro, diz o evangelista, continua dizendo, tomava do que era colocado na bolsa. Judas era o tesoureiro dos apóstolos. Ou seja, Judas não virou um traidor de Jesus. Não fez algo grande. Não traiu Jesus pelo preço de um escravo. 30 moedas de prata. Da noite para o dia, não. Não pense isso. Quando nós nos dispomos a ser fiéis nas pequenas coisas, estamos protegendo o nosso coração. Estamos guardando, como diz o salmista, né, que meu coração seja sondado pelo Senhor, que o nosso coração seja sondado pelo Senhor nessa noite.
Porque mesmo nas pequenas coisas nós influenciamos. Canaã influenciou todo um povo, toda uma geração. E nós somos, em menor ou maior grau, influenciadores, ainda que você nem tenha Instagram. Recebi uma mensagem hoje, né, que eu descobri depois que era um golpe. A pessoa pedir dinheiro, a pessoa conhecida. Mesmo que você não esteja nas redes sociais, seja low profile, você influencia pessoas. Então que você não influencie desconsiderando as pequenas coisas. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, ó Deus, e nós, Deus, nos colocamos nesse lugar de pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Nós não queremos ser dominados por coisa alguma a não ser o Espírito do Senhor. Nós não queremos ser controlados, geridos, governados por coisa alguma que não seja a voz do Senhor e a tua palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a ter domínio próprio, nos ajuda a ter discernimento para as coisas pequenas, para as brechas. Às vezes estamos lutando batalhas ferozes com coisas grandes, e isso nos deixa tão exaustos que a gente deixa de perceber os detalhes. E isso irá minando, isso vai corroendo, isso vai erodindo a nossa espiritualidade. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes essas pequenas coisas elas vão batendo, elas vão solapando a nossa alma, elas vão minando a nossa força espiritual, vão trabalhando de forma intocada, de forma velada, mexendo com a nossa fidelidade, mexendo, corroendo, quase como uma podridão, uma cárie no dente. Quando percebemos, está tudo oco, não há mais sustento algum. Livra-nos, ó Deus, de passar por isso, Pai. Façamos manutenção constantemente. As áreas mais apertadas, como a gente faz com o fio dental que a gente passa no dente, limpa, deixa tudo limpinho. Que a gente vai nos cantinhos, onde a gente... Mas é só uma sujeirinha aqui, mas essa sujeirinha vai fazer um furo e vai gerar um estrago. Ajuda-nos a ter um olhar emprestado do céu, clínico para essas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus foi aquele que nos resgatou para uma vida de santidade. E santidade é santidade. Santidade não é parcialidade. Santidade não é pouca coisa. Nós iremos participar da mesa do Senhor agora, sabendo que Ele nos perdoa dos pecados grandes, mas também dos pecados pequenos. Quando a gente confessa ao Senhor, a gente é especialista em confessar talvez uma coisa bem cabeluda, bem difícil, mas saiba que o sangue de Jesus foi derramado para que você possa confessar isso que você acha que é pouco, isso que você acha que é de pequena importância. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora, e eu queria pedir que, se você consegue, você faça uma oração de confissão agora em nome do Senhor Jesus. Coloque a tua vida diante do Senhor agora. Eu vou te dar 1 minuto de silêncio. Vou chamar a irmã da paz para, ao final desse minuto de silêncio, ela fazer uma oração de confissão conosco.